Hoje, para debater esse tema, eu estou recebendo aqui o pastor Joaquim de Andrade. Eu não vou falar tudo que o Joaquim já tem de estudo e formação, não sei o que todo mundo já conhece. Pastor da Igreja Batista Ágape em São Joaquim Miguel Paulista. de Andrade. Isso, diretor do CREI, autor do livro Controvérsia. Tá ótimo. Tá bom. Bem-vindo, Joaquim. Obrigado, César. É um prazer estar novamente aqui no seu programa. E, claro, depois de um tempo distante, estamos aqui para um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Com a gente também aqui, pastor Paulo Henrique de Oliveira. Bem-vindo aqui, pastor Paulo. Um privilégio te receber. Pastor César, muito obrigado por esse convite. Pastor Joaquim, um grande amigo, o senhor também de longas datas. Amém. Aqui na Musical, onde tudo começou, né? Sua carreira ministerial começou comigo. Exatamente, eu sou fruto do seu ministério, né? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, todos os ouvintes. Vamos lá, que eu tenho certeza que vai ser um bom debate. Tudo ótimo. A gente tá falando de quantos anos atrás, hein? A gente tá falando no início da FTB, em 2006. Eu fiz parte da primeira turma lá. Maravilha. Vamos lá. 42 10 30 60. Você liga e fala e manda a sua pergunta ao vivo. Com a gente na técnica do programa tá aqui o Rafael Noronha de Brito e você pode participar mandando sua mensagem de áudio. Pastor Joaquim, o senhor é pré, então o pré começa primeiro. Então, vamos lá. Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Na sua opinião, na sua leitura bíblica, por quê? Vai. Bom, eu creio que muitas pessoas elas ficam confusas com relação a esses eventos finais aí da humanidade, né? E, infelizmente, alguns acabam se perdendo aí por doutrinas heréticas, outros acabam criando uma escatologia sensacionalista, outros, por sua vez, acabam negando as verdades. Eu diria que a mídia sensacionalista também está por trás de tudo isso, mas eu digo que a igreja não vai passar pela grande tribulação, tá bom? Então, muitos negam o que é chamado de arrebatamento. A gente tem aí a Bíblia descrevendo os santos em Cristo, tanto os vivos quanto os mortos, sendo aí removidos da terra para irem para o céu. Então, para deixar bem claro, se você nega um arrebatamento aí, também está negando a ressurreição. Por quê? Porque são o mesmo evento, eu diria aí. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 1, Paulo fala da vinda do nosso Senhor Jesus e da nossa reunião com Ele. E é claro que eu não quero aqui me aprofundar no grego e no hebraico, mas a gente precisa entender o que significa a palavra aí, né? A nossa reunião com Ele, né? Reunir. Você entende que é o quê? É a nossa reunião com Ele. Então, é arrebatar. Tá? É estar com Cristo nos ares. É Tessalonicenses 2? 2 Tessalonicenses 2:1. E aí está dizendo que então, a nossa reunião com Ele vai acontecer... reunir, é uma assembleia, vai acontecer antes da grande tribulação. Então, eu diria que este ensinamento, né, de estarmos reunidos com Ele, não é descer, é se encontrar com Ele. É o reino de Deus, onde nós encontraremos com Cristo nos ares, para sermos reunidos a Ele. Legal. Pastor Paulo, e aí? Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Eu acredito que a gente precisa começar pelo texto de Mateus capítulo 24, porque na verdade a pergunta que a gente está fazendo hoje, os discípulos também fizeram para Jesus. Quando será? Quando o Senhor voltará e quais são os sinais da tua volta? Então o texto de Mateus capítulo 24, ninguém melhor que Jesus para falar quando ele vem e quais são os sinais. Por quê? Porque o retorno de Jesus é de interesse dele, ele é o maior interessado em voltar, porque ele deixou aqui uma igreja e deixou pessoas responsabilizadas para anunciar a sua ida e a sua volta. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia e voltará para nos buscar. Então, baseado no texto de Mateus capítulo 24, versículo 1, 2 e 3, e todo o texto de Mateus capítulo 24 é bem claro no texto que Jesus volta depois da grande tribulação. Agora, é interessante que o pastor Joaquim, logo na inicial, ele fala de alguns sinais, ele fala de alguns eventos que compõem ou que antecedem a volta de Jesus, mas ele não fala o momento que Jesus volta. Então a gente não pode começar o discurso ignorando a data não, né? O momento exato ali que Jesus volta, partindo então para os sinais. Eu vejo que Jesus volta depois da grande tribulação, baseado nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. Tem uma confusão aí que o meu querido amigo PH está fazendo, meu irmão, meu brother,
é com relação à questão da vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Então, existe uma diferença muito grande que eu vou colocar aqui sobre a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Quando ele cita essa questão de Mateus 24, a gente tem que entender a diferença entre o arrebatamento e a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é, de fato, como ele colocou aí. Obrigado. Né? Agora, eu pergunto, a ressurreição, por quê? Se a ressurreição do Senhor, eu acredito nisso, né? Dizendo que não existe um arrebatamento secreto. As pessoas dizem isso. Eu não acredito. Eu acredito que o arrebatamento é secreto. A ressurreição, ela é secreta? Eu pergunto, a ressurreição dos santos é secreta? Se ela não é secreta, então como é que fica isso? Então, todas Joaquim, as só pra gente entender, o que você chama de secreto é exatamente o quê? Ninguém vai perceber? Seria isso? Isso. Tá. Porque o arrebatamento da igreja é a vinda do Senhor Jesus para os seus. A vinda dele é todo olho verá, como está lá em Apocalipse. Então, a vinda é diferente do arrebatamento. Então, a gente vai trabalhar melhor essa questão. Ok, pastor Paulo. Então, eu gostaria que o pastor Joaquim desmembrasse assim, trabalhando a questão do tema. Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Esse é o tema. Não está falando de arrebatamento, não está trabalhando 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. Tudo bem que não tem um texto específico, mas só para a gente frisar, o tema é Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? E a Bíblia fala que Jesus fala, não é que a Bíblia fala, é que Jesus fala. E logo após a grande tribulação, a tribulação daqueles dias, então você verá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí tem a vinda e então, todo olho mas é o tema, vinda, Jesus volta. Mas não está falando de arrebatamento. A igreja, Paulo, ela vai até Jesus. Pastor, eu entendo, mas então, o tema não fala de arrebatamento. Ele nos leva para a casa do Pai. Certo. E não de volta para a terra. Então, com isso, em vez disso, Cristo vem aí na segunda vinda com todos os seus santos. Então, eu gostaria e aí, que o senhor... ele não pode voltar conosco a menos que volte primeiro para nos reunir com ele. Perfeito. Então, peraí, em Mateus 24, o que fala lá? É a vinda gloriosa de Jesus vinda. Ou o arrebatamento? Lá não tem arrebatamento em Mateus 24. Mateus 24, a gente tem que entender que algumas profecias, como Mateus 24, por exemplo, vamos pegar aqui. O que tem ali? A gente tem um cumprimento de algumas coisas que aconteceram no período dos discípulos, a gente tem coisas que vão acontecer ainda, que diz respeito à nação de Israel e coisas que dizem respeito à igreja. Então a gente tem que entender cada momento mas lá não que fala tá do arrebatamento em Mateus 24? Para você eu falo? Mateus 24 tem coisas do arrebatamento ali, sim, tem, não negamos isso. Então, por exemplo, vamos lá, essa questão de Jesus voltar antes ou não, é o texto, claro, é o texto muito conhecido, que é o 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, deixa eu pegar aqui, porque esse texto, acho que é o texto básico que eu vou defender aqui, que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, com base em 1 Tessalonicenses 4. Olha o que diz aqui o texto. 4. É o 16, Joaquim. Eu tenho... Antes, eu quero ler aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem são esses? A igreja. Sim, os que morreram em Cristo. Os que morreram. Para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quem são esses? Igreja. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui diz que nós iremos nos encontrar com ele nos ares, tá? Não diz que ele vai voltar à terra aqui e vamos nos encontrar com ele aqui na terra. Aqui diz que iremos nos encontrar com ele nos ares. Pastor Joaquim. Então, no arrebatamento, o que acontece aqui? Cristo vem nos ares. No evento final lá de Mateus 24, como você citou, por exemplo, Mateus 25, ali, ele vem para reinar com a igreja sobre a terra. Ok, pastor Paulo. Pastor Joaquim, eu queria que o senhor me mostrasse, eu não consigo ver um arrebatamento pré-tribulacionismo em 1 Tessalonicenses. Gostaria que o senhor me mostrasse como, olhando... esquece simples. Mateus... Não, só um minutinho. Esquece Mateus 24.
baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 até o verso de número 18, que o senhor fez a leitura agora, como eu consigo entender que Jesus volta em 2 etapas aqui? Porque assim, só um minutinho, pro senhor, Mateus 24 e 1 Tessalonicenses são 2 eventos diferentes. Então eu gostaria que o senhor colocasse em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, do verso 13 ao verso 18, como explicar para alguém que Jesus vem nesse texto em 2 etapas. A primeira para arrebatar a igreja e a segunda, não entendi, eu não entendo muito. É simples. Aqui está dizendo, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Então é baseado nisso? Arrebatados juntamente com eles quem? Os mortos ressuscitados. Os que ressuscitaram. Então essa se é a resposta. eles ressuscitaram, e nós, diz aqui, nos encontraremos com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então essa é a resposta. Eu posso aqui, interpretar o texto. Então vou ler o texto aqui. O texto diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm mais esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante a Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, ele está falando de alguém que já morreu e ele está falando de alguém que está vivo. Sim, sim. E o ficar é que ficou vivo, não é ficar mediante a um arrebatamento. Não, diz que nos encontraremos com ele Tudo nos bem, ares. mas quem vai encontrar é Então, aquele... peraí, Só um minutinho, pastor. Quem vai encontrar é o que dormiram, que foi ressuscitado primeiro, sim, que ele está falando, igreja, e os que ficaram vivos, que também é a igreja. A igreja e nós os que estivermos vivos. Que também é a igreja. Se Cristo Só não vão voltar mas hoje, nisso vocês dois concordam. Se a trombeta Não, tocar hoje, o encontro com Cristo, se a trombeta vivos e tocar mortos. agora, o que vai acontecer? Todo mundo que morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Então eu e todos os cristãos aqui vamos ser transformados e vamos nos encontrar com ele aonde? Nos ares. Pastor aonde Sérgio, é esse ar aqui? Não tem concordância, Onde é isso, porque nos assim, ares? pro pastor Joaquim, ele entende que e nós os que ficarmos vivos é depois de muito tempo. Para ele, os mortos que vão ressuscitar Não, é acho que imediatamente, não. não é Não, não. imediatamente. Então, Não, aqui é não tem ato dois contínuo. então, aqui não- É ato contínuo. Então, aqui não tem 2 eventos. Jesus volta uma vez só. Onde que tá a segunda vinda aqui? Não, veja bem, aqui é o arrebatamento da igreja. Tudo bem, Iremos tudo nos acontece. É que assim, encontrar- deixa eu ver se o que o Joaquim está falando, o que o pastor Joaquim André está falando é o seguinte, que Porque- tanto o arrebatamento dos salvos quanto a ressurreição dos salvos é um ato imediato. Então, nesse momento, toca a trombeta, primeiro ressuscitam os mortos, mas ato contínuo há o arrebatamento da igreja. Sim. E o encontro da igreja com Cristo que se dará nos ares. Sim. Então, isso é no mesmo momento. E onde que Jesus volta depois? Aí De novo. essa Essa é a agora é a pergunta. outra parte. Vamos lá, Joaquim. Bom, a afirmação de Jesus é que onde ele está, nós estaremos. Correto? Você crê que isso é no céu? Sim. Então, se ele João, capítulo se ele 14. tiver vindo na Terra, como creem os amilenistas e outros aí, para começar o reino, por que então ser criado para encontrá-lo aí no ar e ser transformado num piscar de olhos, por exemplo, se a sua intenção em vir à Terra é para reinar aqui por 1000 anos? Por quê? Então, pastor, é assim, ó, essa saída para outro texto não responde a pergunta, com todo respeito. Porque em 1 Tessalonicenses, a gente não tem 2 vindas de Jesus. É um ato contínuo. 1 Tessalonicenses diz que nós vamos encontrar Tudo bem, com eu não ele tô- nos ares. Eu não tô dizendo o contrário, só que eu não tô falando que ele encontra com ele nos ares e aí ele arrebata a igreja. Então arrebata a você igreja, crê no levar a igreja arrebatamento? a levar... Claro que eu acredito. Então Nunca disse que eu não vamos nos acreditava. encontrar com o Senhor Vamos Jesus encontrar nos com ele nos ares. ares. Agora é o seguinte, E depois? Jesus não vem em 2 E etapas. depois? Então, me responda, depois. Depois do que nos encontro existe uma encontrarmos com ele premiação, nos uma ares. coroação, o Bema, o Estefanós. Toda aquela questão E que a aqui gente na já Terra sabe. tem o quê? O milênio. Ou o senhor não acredita Não, no peraí, milênio? nesse no milênio, período... no milênio literal. Peraí, nesse período, Terra não vai ser nesse restaurada, uma nova período que terra. a igreja está aí, encontrou-se com ele nos ares, os mortos são ressuscitados, aconteceu o Bema, né, a premiação. O que está acontecendo na Terra? A Terra está assistindo esse evento que está acontecendo no Não céu. está acontecendo nada? A Terra está assistindo. Não E tem grande tribulação? E todos verão. Não tem grande tribulação? A grande tribulação já aconteceu. Desculpa. Não, você Peraí, pode dar mas risada. A o grande Joaquim, tribulação já desculpa, aconteceu. É só baseado um em Mateus minutinho. capítulo Então 24. não está acontecendo a grande tribulação nesse momento em que a igreja está recebendo Não, porque o ele só galardão, vem depois da grande e no tribulação. momento em que os mortos Qual que é o foram texto que você ressuscitados. documenta?
Eu vou citar vários textos. Então, a Mas não segunda pode vinda, ser fora de contexto. se igual a o senhor já segunda pulou esse vinda aí. de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo é Jesus voltando para acabar com a tribulação, ou não? Ele não vem Não. acabar com a grande tribulação. Ele A vem tribulação depois da está grande tribulação. acontecendo? Quando ele vem, sim. A tribulação está Ele acontecendo. só vem no final, segundo as palavras então, dele, se a sim. tribulação está acontecendo, Jesus vem para acabar com a tribulação e implantar o seu reino ou não? Não. Não. Jesus não vem. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala que Ele Jesus vem não pra acabar vai. com a grande Então tribulação. não tem reino milenial de Cristo. Tem. Quando? O reino milenar... Presta atenção, pastor Já Joaquim. começou? Não, vamos lá. Não. É. O que acontece? Vamos para Mateus capítulo 24, porque 1 Tessalonicenses, o senhor não conseguiu encaixar dois eventos distintos de Jesus voltando. Agora, Mateus capítulo 24 diz assim, ó. E quando saíam do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Isso. E estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo-no, Senhor, quando acontecerão essas coisas e qual sinal haverá da tua sua vinda e do vinda? fim do mundo? Isso. Então, assim, ó, a vinda de Jesus é uma coisa e o fim do mundo é outra. Só que eles fazem a mesma pergunta dentro do mesmo contexto, beleza. São três perguntas aí, Sim, né? versículo 4. Quando serão estas coisas? Ou seja, quando é que o templo vai ser destruído? Sim. 70, anos Aí, 70. sim, mas só que não se cumpriu tudo lá. É uma profecia Não, em duplo claro que cumprimento, né? Ainda vai se cumprir. Porque o sol se escurecer ainda, a questão não tem todas essas questões que a gente já sabe. Bom, versículo 4 diz assim, Jesus respondeu dizendo, acautelai-vos, e aí ele começa a dizer, porque muitos virão em meu nome. E lá no final, ele fala assim, ó, no capítulo, acho que é aqui no 33, olha, ele fala assim, ó, versículo 29. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abalados, e então aparecerá no céu, o 1 Tessalonicenses também fala de céu. O sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão. Então, Isso, ele vai peraí, pisar, quando ele, Jesus vir lá em no Zacarias, mundo da esperança, diz que ele pisa o pé no muro da vai esperança. pisar no Monte das Oliveiras. Que alguns falam no muro das lamentações, muro da esperança. Ele vai dizer o seguinte, e ele vem, ó o que o texto diz, as estrelas do céu cairão, as potências serão abaladas, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E as tribos e todas as terras se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Apocalipse 1:7. Todo olho verá. Isso não tem nada a ver com arrebatamento da igreja. Ô, tem Joaquim, a ver com a vinda se não do tem Senhor. a ver com arrebatamento... Porque, é difícil, olha hein? só. Uma pergunta só. Se não tem a ver com arrebatamento, como é que lida com o versículo 31? De Mateus 24? Mateus 24. Porque, assim, vocês estão discutindo Mateus 24, 29 e 30, que é o texto que vocês acabaram de discutir. 29 e 30. Ó, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não, e ele enviará... O povo da terra lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. E vocês estão discutindo sobre isso. Mas o próximo versículo... diz assim, ó. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, que reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando você olha a figura narrativa, você tem trombeta, anjos, os ares, as nuvens, tá todos os conteúdos de Tessalonicenses, tá aqui. Todos. Aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem que você defendeu, Jesus vindo nas nuvens, poder e tá o glória. céu, nuvens, trombeta, anjos, arcanjos, tá tudo aqui. Aí ele diz assim, ele enviará os seus anjos que vão reunir os escolhidos dos quatro ventos, de uma Isso, outra no extremidade final. dos céus. Isso aqui é no o final. arrebatamento? É no final, no Então, período da grande ok. tribulação. E isso é arrebatamento? Não, isso é no final, no período da grande tribulação. Então vai ter outro arrebatamento? Veja bem, o arrebatamento é um só. Agora, a vinda do Senhor Não, é em 31. outra coisa. Quem serão os escolhidos 31. ajuntados do mundo inteiro pelos anjos? Ele Leu enviará os 31. seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos Quem da são terra, esses da escolhidos que extremidade serão dos céus. reunidos nos quatro cantos da terra, de uma vez só, para encontrar Jesus? Quem são esses caras? Serão aqueles, por exemplo, que vão ser salvos no período da grande tribulação. Então, um outro Por arrebatamento. exemplo, a nação de Israel. Não é outro arrebatamento, não. Então eles vão ser reunidos de uma vez para encontrar Cristo, mas não é arrebatamento? Não, aí Cristo vem e aí vai se encontrar com ele aqui. É diferente. Mas eles vão ser reunidos pelos anjos, não é? Sim, mas Eles vão de aonde? metrô, Aonde? vão... Aonde Então, vão ser reunidos? essa é a minha pergunta. Aqui não está dizendo que é no céu, vai ser reunidos aqui na terra. Então vamos ler o texto. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos de quatro uma outra ventos extremidade. de uma outra extremidade dos céus. Sim.
Céus aqui quer dizer literal céus? É a minha pergunta. Pois é. Eu teria que fazer uma exegese para verificar se de fato aqui os céus, uma outra extremidade dos céus poderia ser, digamos aí, de todos as nações, todas as línguas, todas as tribos. E não pode poderia? ser céus mesmo, né? Do jeito que tá aí na Bíblia. Não sei. Certo. Confesso que eu não Vamos sei. lá. Ok. Pastor Paulo. Não, eu acho dificuldade... Porque vai ser reunido todo o povo de Deus depois no período da grande tribulação. Eu vou que colocar... haverá um só rebanho, um só pastor. Né? Então, eu vou colocar como eu acredito. Agora, antes, deixa eu ler aqui o texto de fica à vontade, Zacarias, vai lá. porque naquele dia seus pés estará sobre o Monte das Oliveiras, que dá para Jerusalém. Então, o Monte das Oliveiras será dividido em dois. Assim virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, as luzes diminuirão. Então, todos os santos acompanham Cristo de volta à terra, quando ele então destrói quem? Destrói os exércitos do anticristo no Armagedon, e eles vieram da onde? Apocalipse 19:1, vieram do céu. Depois destas coisas, João vai dizer, depois destas coisas, ouvi uma grande voz de uma grande multidão no céu, dizendo, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Ele vingou dela o sangue dos seus servos derramado por ela. Novamente eles disseram, aleluia, a fumaça sobe, todo sempre, os 24 anciões, os 4 seres viventes prostrados e adoraram a Deus. Então aqui a gente observa, alegremos-nos, o texto diz assim, exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se ataviou, e foi-lhe dada a vestir de linho finíssimo, puro, resplandecente para o linho finíssimo, são os atos dos justos dos santos. Aí eu pergunto, você melhor do que eu, conhece bem a cultura judaica. Sabe que o casamento, quando aconteceu o casamento, por exemplo, entre os judeus, era no meio do caminho, não era no meio do caminho? O casamento de Cristo com a noiva é também no meio do caminho. Então você tem Isaac lá, por exemplo. Né? E o que aconteceu? Levava para a casa do noivo. Como a igreja vai ser levada para a casa do noivo, que é nos céus. Por isso Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, teria dito, vou preparar lugar. Se eu for, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ok. Vamos lá. Eu vou colocar do jeito que eu acredito aqui, para deixar claro. Jesus voltou antes ou depois da grande tribulação? Jesus volta depois da grande tribulação. Não existe arrebatamento invisível. Não existem duas voltas do Senhor Jesus. E não existe Jesus voltar e uma pessoa enxergar e ver Jesus e outra pessoa não. Porque a Bíblia fala, ele vem e todo olho verá. Agora, Mateus capítulo 24 coaduna com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 em diante. Agora, o que o senhor questiona, e aí eu percebo a saída para outros textos, quando o senhor fala de exegese, é necessário se manter no texto para explicá-lo. Ou seja, quando o senhor fala de, mas aqui não está escrito isso, não está escrito aquilo, se a gente for levar isso em consideração, a gente não vai ver muita coisa escrita. Então, por isso que tem na escritura ou na teologia algo chamado de estilo literário ou estilística. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16, diz assim, pois dada a ordem com a voz do arcanjo. O versículo 30, como de Mateus capítulo 24, diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra lamentarão e verão, de novo, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Todas as tribos da terra, não são algumas pessoas. Tanto os que dormem, quanto os que estão vivos, porque os que dormem vão ressuscitar primeiro. É só os salvos. Só os salvos serão ressuscitados aí. Sim, serão. Não são todos os mortos. Não, sim, todos os salvos ressuscitarão primeiro para encontrar com ele nos ares. Tá certo? Para encontrar com ele nos ares. E depois os que estiverem vivos também encontrarão com ele nos ares. Ou os que estiverem vivos vão para um outro lugar. É isso, é aqui que o senhor questiona e deixa uma abertura. Então, assim, os mesmos eventos que acontecem em Mateus capítulo 24, acontecem em 1 Tessalonicenses capítulo 16. Eu não consigo encontrar um desmembramento aqui para dizer que acontecem eventos diferentes. E como eu queria saber como é que o senhor acha uma base para falar que Jesus vem em duas etapas. Como entender os acontecimentos, então, de Mateus 25? Como entender? Não, mas pastor, por exemplo, Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória,
E todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. E aí continua ele. Aí eu te pergunto com base nesse texto, porque é impossível pegar o arrebatamento ocorrer no final da tribulação. Por quê? Não é que é impossível, Mateus 24 fala que é possível. Porque se assim fosse, não haveria ninguém na Terra. Então, quem que vai estar na Terra? Não tem ninguém na Terra com corpo natural aqui, se for de fato dessa forma. Como é que pode depois produzir pessoas, encher a Terra? Como é que pode ser no reino milenário isso? Como é que pode? Eu agradeço a pergunta do senhor. O grande problema é que na mente do senhor está incutida uma doutrina pré-tribulacionista e sem ela o senhor não consegue formular a pergunta e o texto. O senhor lê o texto, mas o senhor deixa o texto engessado. Eu vou responder a pergunta que o senhor fez anteriormente, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, dizendo assim, que a maioria dos pré-tribulacionistas acreditam que os salvos se encontram com Jesus nos ares e depois não sabem o que acontece. O texto que o senhor leu de Mateus 25 responde. Então, porque se Mateus 20... Presta atenção, deixa eu responder. Não, se Mateus 24 tem a ver com a volta do Senhor Jesus e com os eventos que se coadunam com 1 Tessalonicenses, o Mateus 25 fala que ele desce. Mateus 24. E desce no Monte das Oliveiras e põe o pé no Muro da Esperança e vai reunir todo mundo dos quatro cantos. A resposta do Senhor tá o texto que o senhor leu. Mateus 24 é o julgamento das nações? O Mateus 25 é o texto que o senhor leu, que responde a pergunta que o senhor fez. A minha pergunta é Mateus 24. O senhor está fazendo outra pergunta, o senhor aceitou a resposta? É o julgamento das nações? Não. Não é o julgamento das nações? Não tem julgamento. Onde tem julgamento em Mateus 24? Ué, as ovelhas são separadas. Em Mateus 25. As ovelhas e os cabritos. Não, mas aí é Mateus 25. Depois que Então, Jesus apareceu. Vamos lá, Joaquim, esse texto aqui de Mateus 25 é antes Separação. ou depois da grande tribulação? Desculpa, antes ou depois do arrebatamento? Depois do arrebatamento. Então pronto, tá respondido. É depois do arrebatamento. Perfeito. Você crê nisso também? Eu que creio. o julgamento das nações é no final da tribulação? Então, Você crê nisso? Eu acredito assim, do jeitinho que o senhor falou agora. 1 Tessalonicenses, Jesus vem, a trombeta toca, reúne todo mundo nos ares, acontece aquele evento dos ares e ele desce, como diz Mateus capítulo 25. Então, e o céu é só depois. E aí tem um milênio. O anticristo já estava reinando aqui? Já tinha se manifestado? Aqui em Mateus 25? Já tinha se manifestado? Pro senhor já tinha ou não? Não, tô perguntando não, pra você. Então, e na visão pré? Tô perguntando pra você. E na visão pré? O anticristo. Porque aí Mateus 25, Jesus vai estabelecer o milênio. Matar aqui aqueles, como diz no verso 40 aqui, ó. 40, ó. Então, 2 estarão no campo, 25, 40, perdão. Tô dizendo 24, 40. O rei responderá e dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses pequeninos, meus irmãos, a mim o fizeste. Então, esse verso 40, esses pequeninos irmãos aqui, quem são eles? É o Mateus capítulo 25, Jesus está fazendo a separação. Quem são esses pequeninos aqui? Os filhos de Deus. 25. São judeus. Não são filhos de Deus? São judeus. Os judeus que estarão aqui no período da grande tribulação. Mateus 25 então, o quê? 40. Difícil isso. 40. Vamos lá. 25, são 40. Judeus convertidos. Na verdade, você é que aquele que fizesse um daqueles meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Porque então... eles vão entrar no milênio com corpos mortais. Como está lá em Ezequiel, Zacarias e tantos outros textos. E é interessante, né? Porque o que vai acontecer, né? Porque se o arrebatamento não for pré-tribulacional, como eu acredito, então todos os verdadeiros salvos da igreja terão entrado na tribulação. E todos os pouquíssimos deles que sobreviverem, né? Claro, sendo verdadeiros salvos, recusarão seguir o anticristo. E recusarão Joaquim, a sua marca. Qual é o problema da grande tribulação? Qual é o problema da grande tribulação? Por que um salvo não pode passar pela grande tribulação? Porque Deus vai nos poupar desse período. Com base em quê? Com base em vários textos da Bíblia. Apresenta só um. Pode ser o Apocalipse 3:10? 3:10, por exemplo. Legal, vamos entrar nele. Tem vários outros. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas aí a gente volta no intervalo nesse ponto aí. Apocalipse 3:10. E aí eu vou deixar também uma pergunta que a igreja arrebatada antes da grande tribulação, o anticristo vai perseguir quem? Então vira aí, a gente volta já.